Deus é fiel. Amém, gente? Vamos à palavra de Deus? Vamos à palavra de Deus? Graças a Deus. Esse texto é um texto maravilhoso. Jesus, já meio que no final do seu ministério, Jesus começou a instruir os seus discípulos sobre a sua ida, sobre a sua ascensão aos céus. E aí então os discípulos, eles estavam meio que com o coração em dificuldade. Os discípulos estavam com dificuldade de entender que Jesus precisava ir. E aí então Jesus vai liberar essa palavra aqui, que é uma palavra que funciona como um bálsamo. É uma palavra que eu te aconselho a decorar essa palavra, a guardar ela no seu coração, a colocar essa palavra como uma oração diária. Porque no dia mau, no dia da tempestade, no dia em que o seu coração ficar turbado, no dia que o seu coração ficar de alguma maneira preso às coisas da terra, essa palavra vai ser um bálsamo no seu coração e vai produzir aquilo que produziu no coração dos discípulos. Quando eles receberam essa palavra, eles foram cheios de uma paz para aguentar a separação física do mestre e esperar a sua vinda. E é isso que nós estamos fazendo, aguentando a separação física até que o nosso Jesus volte. Amém? Então vamos lá, vamos ler a palavra que diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, eu virei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós estejais também. Vocês sabem para onde eu vou e vocês conhecem o caminho. E disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, e nós não conhecemos o caminho. E disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Se conheceis a mim, também conhecereis a meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. E disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco, e ainda não me tendes conhecido, Filipe? Quem vê a mim, vê ao Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas é o Pai que está em mim, quem faz as obras. Amém? Oremos. Pai, nós somos gratos por tanta bondade. Nós somos gratos por tanta presença. Senhor, Tu tens sido nosso tesouro. Tu tens sido a nossa riqueza. Tu tens sido a nossa vida, Jesus. Tu tens sido tão bom, Senhor. E a Tua bondade, ela permanece, ela se estende a cada dia. Senhor, muito obrigado, porque estamos vivendo um tempo de transformações, um tempo de restauração tão profunda, Senhor, onde lares que estavam destruídos estão sendo restaurados, Senhor, para a glória do Teu nome. Onde famílias, Senhor, que choravam na madrugada porque estavam isolados, muitas vezes chorando e dizendo: Deus, por que comigo? E assim como Tu mesmo ressuscitasse, Senhor, Tu ressuscitasse casamentos nesse lugar, Tu ressuscitasse vidas, ministérios, e Tu não vais parar de fazer, porque a Tua glória é eterna, a Tua bondade dura de geração em geração. Senhor, que essa seja mais uma noite de liberdade aos cativos, que essa seja mais uma noite de rendição ao Teu nome, que o Senhor seja o centro, que em qualquer ambiente que nós formos, que isso nunca mude. Talvez em uma praça sem cadeiras para sentar, mas ali Tu serás o centro. Talvez em uma tribo africana no meio do nada, mas ali Tu serás o centro. Talvez em um grande estádio cheio, Senhor, de infraestrutura, pregando a Tua palavra,
mas a estrutura não será o centro, tu serás o centro. Quando aquele dia chegar, Senhor, e nós estivermos do lado da prefeitura, em um culto de final de ano, Senhor, e ali declarando que Blumenau pertence ao Senhor, quando essa palavra se cumprir, que os fogos não sejam o centro, que a estrutura não seja o centro, que as pessoas, os milhares e milhares não sejam o centro, que tu, Jesus, seja o centro, que tu continue sendo o centro no coração dessa mulher, desse homem, desse jovem, dessa menina, que tu continue sendo, Senhor, o centro de todas as coisas. Muito obrigado, Jesus, por ter nos escolhido. Não fomos nós que te escolhemos, foi o Senhor que nos escolheu a nós. Não fomos nós que te amamos primeiro, foi o Senhor que nos amou. Tudo começou em ti, tudo começa em ti, tudo sempre começará e será em ti. Muito obrigado, Jesus, pela tua bondade. Permanece conosco. A ti nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Aleluia. Existem algumas maneiras de nós conhecermos alguém. Existem algumas formas de nós gerarmos um conceito sobre algo, sobre alguém, sobre um lugar, sobre uma pessoa. E pelo menos 3 dessas maneiras, dessas formas, são as mais usuais, são aquelas que, mesmo de maneira inconsciente, são utilizadas por nós para fazer um conceito, uma avaliação sobre alguém, sobre algo. A primeira delas, e talvez seja a mais usual, porque independe de outros, é que nós fazemos uma avaliação e nós pautamos aquilo que sabemos sobre alguém e a nossa relação com outra pessoa, ou com um lugar, ou com alguma coisa, baseado no que nós sabemos. Às vezes nós fazemos um conceito de alguém por aquilo que nós sabemos daquela pessoa, por experiências que tivemos, por relacionamento que nos interligou com essa pessoa ou com esse lugar. E aí então esse conceito ele vai se estabelecendo baseado no que nós sabemos sobre o outro, sobre alguém. E essa avaliação, ela de certa maneira, ela é superficial. De alguma maneira, essa forma de conceituar alguém, ela pode nos levar a um conhecimento equivocado, uma avaliação equivocada de alguém. Porque essa avaliação que fazemos baseado no que nós sabemos, pode ser baseada em uma experiência que tivemos com essa pessoa, em um momento em que essa pessoa estava num dia ruim, em uma necessidade, em um dia mau. E aí, por conta daquele impacto, daquela primeira impressão, daquele primeiro contato, daquele relacionamento que tivemos, nós perpetuamos, categorizamos, colocamos essa pessoa em uma categoria, em uma estirpe de gente, de pessoa, que talvez ela não seja, mas que naquele dia, num dia mau, num dia de rompante, num dia difícil, nós tivemos aquele contato. E se nós basearmos o nosso conhecimento apenas naquilo que sabemos sobre alguém, nós podemos errar, e errar muito. É muito comum também nós avaliarmos alguém baseado no que nós estamos vendo. E o que nós estamos vendo é uma pequena parte do iceberg. O que nós estamos vendo, às vezes, é muito bom, é excelente, é bonito. E quando a gente vê, e quando a gente avalia, e quando a gente percebe, aquilo que nós estamos vendo está carregado de maquiagem às vezes. Porque eu não sei você, mas quando a gente quer conquistar alguém, a gente usa uma técnica. E a técnica qual é?
mostrar as qualidades e esconder os seus defeitos, botar aquela roupa que favorece e esconder tudo aquilo que é meio fora do padrão, falar apenas o que é bom aos ouvidos e não retrucar no primeiro momento. E quando a gente faz um conceito avaliativo, conclusivo, partindo do que estamos apenas vendo, lá na frente, pode ser que bata um arrependimento. Lá na frente, talvez pode ser que a gente descubra a parte que está de baixo, a parte que está por detrás da maquiagem. E talvez por trás da maquiagem o que estava guardado não era aquilo que estava sendo retratado e exposto com a nossa visão. É muito comum também, ao avaliar uma pessoa por aquilo que nós temos de conceito dela, pelo que vivemos com ela, nós categorizarmos e prendermos essa pessoa em um ambiente, em uma categoria. Pessoas que ao longo da vida às vezes tiveram um problema com uma dependência química. E se você pegou a pessoa naquele período e nunca mais você viu e nunca mais se relacionou, a tendência é que quando você se reencontre, a tendência é que ao longo da vida você categorize essa pessoa, coloque ela nessa condição. E talvez aquela pessoa, depois daquele contato com você, nunca mais foi a mesma. Talvez aquele vício, aquele erro, aquela má conduta, aquele traço ruim da personalidade não exista mais. Talvez aquela pessoa se encontrou com Cristo e aí foi transformada e aquela velha criatura já não existe mais. Mas por avaliarmos baseado apenas no que vimos, o que nos tocou, é possível a gente cometer algumas injustiças. Então essa avaliação, esse conhecimento sobre alguém baseado apenas no que vemos é muito perigoso. Ajuda, é uma parte importante do processo, mas não é tudo. Existe uma segunda maneira para conhecer alguém, que é através da opinião de outros. É quando você conhece alguém baseado em informações de terceiros. É quando pessoas vão dando para você um feedback de quem é aquela pessoa que você está analisando, que você vai conviver, o que você está colocando em pauta, sobre quem aquela pessoa é. Essa também é uma informação importante, porque um bom testemunho é algo que nós devemos carregar. Termos uma conduta em que as pessoas, ao olharem para nós, possam ver em nós pessoas do bem, que possam ser exemplos de cristãos, de gente de caráter, isso também é relevante. Entretanto, basear a sua avaliação e o seu conhecimento de alguém apenas por aquilo que outros estão dizendo, também pode ser muito perigoso. Porque também pode ser que a avaliação que você está recebendo seja carregada de ácido. Pessoas que estavam conosco, estavam no ambiente, estavam participando do lugar onde nós estávamos, e de repente conosco foram falhas, e de repente conosco fizeram algo que nos feriu, que nos machucou. E aí, ao nos reportarmos para falar daquela pessoa para alguém, nós carregamos essa avaliação com o ácido daquela má experiência. Eu não sei você, mas eu já odiei gente que eu nem conhecia. Sabe aquele tipo de avaliação que você vai recebendo de alguém dizendo: meu Deus, foge, foge, ela, meu Deus, você não sabe o que me fez, você não sabe. E gente que a gente vai avaliando e guardando no coração, e quando a gente vê já tem raiva, e quando a gente vê a gente já diz: meu Deus, miserável. E a gente não tem nenhuma experiência, a gente não tem nenhuma abertura, nenhum contato, mas baseamos às vezes o nosso conhecimento da pessoa apenas pela avaliação feita por alguém. E isso, gente, também é muito perigoso. Agora existe uma terceira forma de conhecer alguém. E essa maneira é a maneira mais adequada, é a maneira mais profunda, que é conhecer alguém baseado naquilo que aquela pessoa fala ao seu próprio respeito e baseado na vida que aquela pessoa tem como uma verdade prática de conduta.
É quando a vida da pessoa fala quem ela é. É quando a conduta daquela pessoa diz quem ela é na verdade. É quando a caminhada, a história, as palavras, e não apenas um conceito dado por outros, é quando aquela pessoa fala sobre ela mesma. E é quando aquela pessoa está atuando, quando você está percebendo aquilo que aquela pessoa realmente é na sua essência, na sua vida real. Estou te dizendo isso, mas isso também tem uma reticência, tem uma ressalva. E qual é a ressalva? É que quem fala sobre si pode aumentar. Quem fala sobre si pode diminuir. Então essa avaliação deve ser um conjunto daquilo que você vê, daquilo que você percebe, daquilo que a pessoa tem como testemunho, mas sobretudo também daquilo que aquela pessoa representa, da vida que aquela pessoa tem. Falei isso tudo para te dizer que nós precisamos aumentar o nosso conhecimento sobre a pessoa mais importante do universo nas nossas vidas, Jesus. Falei isso tudo para te dizer que você precisa ter uma avaliação e um conceito claro dentro do teu coração sobre quem Jesus é. Que a sua menção, que a sua realidade sobre Jesus não seja baseada apenas em um conhecimento de outro. Jesus não pode ser apenas o Jesus dos teus pais, não pode ser apenas o Jesus do teu amigo de trabalho, não pode ser apenas o Jesus do pastor ou o Jesus da igreja, não. Você precisa ter uma avaliação clara e correta de quem Jesus é para você. Porque no dia mau, porque no dia da angústia, porque no dia dos abandonos, porque no dia da traição, certamente os homens e as pessoas se afastam, e isso é natural. Nós somos assim, seres humanos machucam, abandonam, traem, nós somos assim. Entretanto, Jesus não. Jesus é o bom amigo, Jesus é aquele que estará contigo no dia da angústia. Clame a mim e responder-te-ei, diz o Senhor. E eu te mostrarei coisas grandes e novas que você ainda não sabe. Jesus é aquele que tem poder para revelar coisas que você nem imagina. Jesus é aquele que ele é um conselheiro. É aquele que quando todos dizem vai, menina, vai, rapaz, faz. E aí no seu coração você diz, não é bem o que eu queria, não é bem. Lá no fundo você diz, eu não vou me entregar, parece que tem algo nebuloso nisso. Lá no fundo tem algo que não fecha. E aí um conselho humano pode te levar a uma má compreensão. Agora Jesus não. Se você tiver uma compreensão correta de quem Jesus é, Ele vai te dar um conselho maravilhoso que vai mudar a tua história. Então, gente, como igreja, como filhos de Deus, só tem um jeito de nós vivermos os sonhos de Deus, se nós conhecermos de maneira clara, categórica, quem Jesus é. E Jesus pode ser para mim e para você um fruto de uma experiência. Se eu contar para você algumas experiências que eu tive, você vai montar um Jesus aí na sua cabeça. O Jesus que curou a Grazi, que era infértil e nos deu um filho. Esse Jesus, ele tem poder para curar. Curou a minha esposa, me curou. E tem poder para curar a mim e a você ainda hoje, nessa noite de novo. Mas Jesus não é só isso. Ele também é isso. Se eu disser para você que por várias vezes eu abri o armário e não tinha alimento ali dentro, e eu olhava para debaixo da escada e na nossa casa ficava repleta de sacolões, porque nós éramos os líderes da ação social da nossa igreja, e aí tinha os sacolões ali, eu olhava para o armário e dizia, Deus, eu vou pegar um quilinho, assim Senhor, só um cafezinho então, só para dar uma quebrada. Porque com um café alguém vai longe. E aí quando eu ia, crente que eu estava fazendo a coisa certa, meu Deus, eu abençoo todo mundo, e afim, o sacolão é para necessitado, e eu estou necessitando, eu estou dentro, Jesus. E quando eu ia, o Senhor dizia, não, esses aí tu vai entregar para quem está precisando lá fora, para ti eu vou dar direto da minha mão. E aí, meu irmão, fechar o armário de novo e sentar e ficar esperando um milagre acontecer. Olhar para o relógio e ficar esperando a tua esposa chegar do trabalho e dizendo, Deus, falta 15 minutos e não tem nada.
Falta 10, Senhor, e não tem nada. Eu vou no vizinho, eu vou pedir algo, Senhor. E daqui a pouco, 5 minutos antes, bate alguém na porta dizendo: olha, eu senti, está aqui. Esse é o Deus provedor. É o Deus que proveu na minha vida e certamente está provendo na sua. E se você está numa escassez, esse Jesus vai continuar provendo. Ele é um Deus provedor. Mas Ele não é só isso. Se eu te falar todas as experiências que eu tive, se cada um aqui se levantar e começar a contar todas as suas experiências, ainda assim vão faltar coisas para a gente conhecer sobre Jesus, porque Ele é insondável. Agora, se não dá para descobrir tudo, então para que, pastor, ter um conceito sobre Jesus? Porque o conceito que você tem sobre Jesus vai balizar a sua caminhada de vida. O tamanho que Jesus vai tendo para você, vai possibilitando que os sinais, os milagres e aquilo que Deus tem preparado para você aconteça. E é por isso que nós não podemos ter uma ideia de um Jesus pequeno, de um Jesus diminuto. Nós precisamos a cada dia ampliar a nossa visão sobre quem Jesus é. Foi Oséias quem disse: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ele está dizendo: o teu conceito de hoje está ótimo para hoje, mas para amanhã tem um novo desafio, para amanhã tem uma nova oportunidade, para amanhã tem águas ainda mais profundas. Então o teu conceito sobre Jesus precisa crescer. E eu quero te convidar nessa noite a crescermos um pouquinho no nosso conhecimento sobre Jesus. Jesus falou sobre Ele mesmo, sobre quem Ele era. Algumas pessoas disseram quem Jesus era. Certa vez o próprio Jesus perguntou: quem os homens dizem que eu sou? E alguns disseram: tu és João Batista, outros disseram: tu és Elias, tu és Jeremias, ou um dos profetas que ressuscitou. E aí Jesus perguntou para os discípulos: e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E aí alguns disseram, alguns não disseram nada, né? A maioria se calou. E aí Pedro disse: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Ele teve uma revelação, ele entendeu quem Jesus era. Jesus não ficava dizendo de livre, espontânea vontade quem Ele era, mas em alguns momentos, nas entrelinhas, Ele falava sobre coisas e sobre atitudes, sobre ações, sobre a sua personalidade e sobre a sua essência. E hoje eu quero te convidar a nós montarmos no nosso coração uma avaliação, um conceito sobre quem Jesus é, baseado naquilo que Jesus disse que Ele é. Não uma avaliação sobre o que o pastor diz sobre Jesus, não uma avaliação sobre o que a religião diz sobre Jesus, não uma avaliação sobre o que as pessoas dizem, não, uma avaliação sobre quem Jesus falou que Ele é. E eu acho que Jesus, falando sobre si mesmo, Ele é digno de aceitação. A opinião de Jesus ao seu respeito, eu acho que é digna de receber a nossa fé. Uma das coisas que Jesus disse, e que é um contraponto, é um contrassenso com aquilo que nós, talvez se fôssemos Jesus, gostaríamos de dizer que éramos, é que Jesus, sendo Deus, veio a essa terra e Ele começou a fazer sinais e maravilhas e as pessoas ficavam espantadas com o seu poder. E aí Jesus, em alguns momentos que Ele podia falar sobre quem Ele era, Ele usou um termo que nos coloca em xeque. E o termo que Jesus usou é que Ele dizia sobre Ele mesmo que Ele era o Filho do Homem. Perceba que Ele é o Rei da Glória, a Majestade Santa, aquele que disse: se eu orar, o Pai manda 12 miríades de anjos para me defender na hora. Jesus é aquele que andou sobre as águas, que dominava as leis da física, que quando mandava os peixes correr e se amontoar em um lugar, ficar esperando um barco de pesca chegar, os peixes corriam e ficavam tudo lá esperando a rede que iria os capturar. Jesus era aquele que quando dava uma ordem, o vento se calava, o mar se aquietava, coisas invisíveis batiam continência para Jesus. Jesus era aquele que quando chegava em uma doença incurável, a hanseníase, na época a lepra, as pessoas viviam em leprosários, afastados, longe de todo mundo. Eles andavam com sinos pendurados, os doentes, para que quando alguém se aproximasse sem saber, ele tocasse o sino para dizer: eu estou fazendo barulho para que você se afaste de mim, eu não sou digno.
Esse Jesus era capaz de quebrar todos esses conceitos e com uma palavra libertar e fazer aqueles homens ficarem completamente limpos sem um toque. Apenas dizendo: vai, se apresentem aos sacerdotes e lá vocês vão pagar aquilo que é digno por essa recuperação. E quando eles iam e indo, ficavam curados. Esse Jesus poderoso, sendo o Rei da Glória, quando ele desce, sabe o que ele se intitulou dizendo? Ele não disse: cuidem como vocês me tratam, porque eu sou o filho do cara. Eu sou o filho de Deus, cuidem. Não. Na maioria das vezes Jesus dizia: eu sou o filho do homem. Filho do homem, algumas pessoas acham que é homem, dizendo filho do homem. O homem é Deus. Não, não. A Bíblia diz, meu irmão, que Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Deus não é homem, Deus é Deus. Quando ele diz eu sou filho do homem, ele estava se referindo à sua natureza humana. Ele estava dizendo: sim, eu sou filho da Maria, eu sou o filho do José, eu sou filho de homens. E isso, meu irmão, é antagônico ao que se prega hoje. Porque o que se prega é que você tem que aparecer. O que se prega é que você tem que ter um currículo bom, não apenas para ser um bom profissional, mas para poder se exaltar no meio dessa competição que hoje no mundo é predatória. Não basta você vencer a competição, você tem que eliminar os seus concorrentes. Não basta você tocar, você tem que tocar e aparecer. Não basta você pregar e pregar a palavra, você tem que pregar a palavra e ser diferenciado. Não basta você ser um bom amigo, você tem que ser um bom amigo e um bajulador. Isso é o que o mundo prega. E quando Jesus vem, ele chuta esse conceito mundano, e o que ele diz? Eu sou o Rei da Glória, mas aqui embaixo, ei, me reconheçam como um igual a vocês, eu sou o Filho do Homem. Sabe qual é a briga da humanidade? Reconhecimento. Sabe quais são os maiores conflitos que a gente enfrenta? Dificuldade de não ser reconhecido. Se tem algo que machuca, meu irmão, é quando você faz algo e as pessoas não reconhecem. Não precisa sinalizar, dói ou não dói? Quando você limpa tudo, esposa, deixa tudo certinho, e lá vem o furacão do teu marido. 5 minutos o abençoado consegue. Você está lá, trabalhando, fazendo a empresa crescer, dando o seu melhor. Aí você consegue uma vaga para aquele abençoado, amigo, brother. E aí chega lá, o camarada consegue dar um mau testemunho. Chega lá, ele consegue fazer tudo atravessado. E aí por fim ainda consegue queimar o teu filme. E aí essa falta de reconhecimento, meu Deus. Ah, gente, como a gente está muito distante daquilo que Jesus veio para fazer e para nos ensinar a ser. Mas nessa noite eu creio que o Senhor vai quebrar paradigmas no nosso coração, para nós sermos mais parecidos com Jesus. Filho do homem. Em algumas oportunidades Jesus falou sobre isso, exaltando a sua humanidade. Certa vez Jesus falou isso dizendo aos seus discípulos. Um menino veio até ele e as pessoas começaram a dizer: eu quero te seguir, Senhor, o que eu faço? E aí Jesus percebeu que eles estavam interessados naquilo que Jesus poderia dar do lado de fora. Jesus já estava sendo alguém influente, Jesus já era alguém que era um influenciador naquela região. As pessoas já estavam percebendo que Jesus era alguém que carregava algo diferenciado. E aí começaram a seguir a Jesus, mas muitos começaram a seguir por aquilo que ele poderia fazer ou dar. E aí em um determinado momento Jesus se vira para eles e diz: as aves dos céus têm ninhos, as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. E talvez você vive de aluguel e às vezes questiona o Senhor dizendo: Senhor, eu te sirvo há tantos anos, será que eu não sou digno de uma casa? E talvez você ande em Blumenau sem dinheiro no bolso. E você está firme na sua fé, e você está crendo em Jesus, mas às vezes essa falta de condição te leva a questionar a tua fé e a quem Jesus é. Será que eu estou certo? Será que não é para eu abandonar tudo? Será que não é para outra cidade? Será que não é para eu ir embora? Será, Jesus? E Jesus está dizendo: não. A condição humana,
a dificuldade do lado de fora, a falta de recursos, a falta de visibilidade, isso não está atrelado com a minha presença na tua vida, porque a minha presença não vai mover apenas o lado de fora, mas começa movendo uma revolução no lado de dentro. Grandes revoluções externas vão acontecer por onde um homem e uma mulher de Deus passar, vão acontecer. Agora, essas grandes revoluções externas começam com uma grande revolução interna. É aqui que Deus vai começar a mudar a nossa história. E quando começa a mudar aqui, é muito difícil de perceber. Tem gente que já não é mais aquele do passado, mas as pessoas continuam te tratando como aquele doidão. Esse aí, e leva um tempo. E se você ficar esperando honra, você vai se frustrar. E por isso Jesus disse, olha, as raposas têm ninho, as aves dos céus, as aves têm ninho, as raposas têm covis, mas o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. O que Jesus estava dizendo, você quer me seguir? Você quer ter uma vida comigo? Venha, mas não baseie essa vida em uma troca de coisas que eu vou te dar confortáveis para o lado de fora. Se você quiser vir, venha, mas esse vir é pela minha essência. Se você quer a minha essência, venha porque eu vou te dar. Evangelho não é uma promessa de coisa, gente. Evangelho não é uma promessa de casa, de carro, não é isso. Evangelho significa boa notícia, e a boa notícia qual é? Aquele Jesus que foi morto em uma cruz, foi colocado num sepulcro, ao terceiro dia ressuscitou e nunca mais morreu. E esse Jesus vai nos levar de volta para casa, e lá sim nós teremos vida eterna abundante. Esse tipo de mensagem é uma mensagem que frustra. Porque talvez você está com um problema para resolver amanhã. E talvez você veja dizendo, Senhor, eu preciso de uma mensagem, de uma palavra para amanhã. Se você conhecer Jesus plenamente como Ele é, talvez Ele não te dê um ninho, não te dê um covil, mas Ele vai te dar a sua presença, e a presença de Jesus vai te dar uma sabedoria, que com Ele você vai resolver tudo para a glória de Deus, e no final as pessoas vão dizer, como foi isso? E você vai dizer, foi Jesus quem fez. Ninho e covil significa lugar de reprodução. É no ninho que as aves se reproduzem, colocam seus ovos. É no covil que as raposas se multiplicam. Jesus estava dizendo, eu tenho poder, eu tenho autoridade, mas eu não vou ter um lugar restrito para me reproduzir. Não humanamente, biologicamente falando, mas eu não tenho um ambiente cercado para fazer com que aquilo que está dentro de mim se reproduza do lado de fora, para implantar o meu reino, para semear a boa semente, para espalhar a minha palavra, para fazer com que a vida que está em mim se multiplique na vida de vocês. Não tem ninho, não tem covil, ou seja, não tem monopólio com ninguém. Não é apenas para o CI, não é apenas para a Assembleia, não é apenas para o rico, não é apenas para o pobre, é para todo mundo. Aonde eu passar eu reproduzo a minha vida. E por isso é apaixonante andar com Jesus. Porque você pode ter chego aqui de helicóptero, ou você pode ter chego aqui descalço, sem nem condições de botar um chinelo no pé. Jesus olha lá de cima e diz, não importa como tu chegou e nem como tu estás do lado de fora, eu vou fazer uma revolução do lado de dentro, porque eu não vejo como o homem vê, eu vejo é o teu coração. Quando todos te rejeitarem, lembre-se, lá do céu tem um Jesus dizendo, eu te amo. Quando os teus erros te fizerem você mesmo se rejeitar, dizendo, como é que eu errei nisso? Como é que eu tive essa conduta? Porque tem erros que a gente se martiriza. Aí lembre-se, Jesus já te perdoou e Ele está dizendo, ei, a minha palavra não está restrita, o meu poder não está restrito, não tem ninho no mundo que possa conter o meu mover, não tem covil no mundo que possa conter a minha reprodução. De 1000 anos, de 2000 anos, a igreja está chegando no 3º milênio e nós nunca paramos de crescer. Começamos com 12 e hoje somos milhões sobre o mundo. Sabe o que é isso? Jesus dizendo, se querem me seguir, não é por aquilo que eu tenho do lado de fora, porque eu não tenho nada para oferecer do lado de fora, apesar de ser dono de tudo. O que Deus vai fazer, meu irmão, é plantar uma semente tão poderosa no teu coração,
é plantar uma mensagem tão poderosa dentro de você, que quando você entrar nos ambientes, essa mensagem de vida dentro de você não vai deixar você sucumbir no meio de uma lista de demissões, não vai deixar você fraquejar no dia em que o aluguel estiver vencendo, não vai deixar você fraquejar no dia que você não tiver dinheiro para pegar um ônibus, não vai deixar você fraquejar quando você fizer um curso e não passar. Ei, você já foi escolhido, nós somos geração eleita, nação santa, sacerdotes reais, povo de propriedade exclusiva de Deus. Quem nos comprou? Jesus, Filho do homem. Em outra oportunidade Jesus disse, os discípulos vinham no meio do caminho dizendo: Senhor, quando o Senhor chegar lá na tua glória, lá no teu reino, 2 deles disseram: prepara 2 lugarzinhos top, Senhor, um para mim e um para o meu chegado aqui, o meu irmão. Bota um à tua direita e um à tua esquerda, Senhor. E aí os outros discípulos, vendo aquilo, ficaram indignados. Cara, como é que vocês estão pedindo lugar? Todo mundo aqui dormindo no chão, todo mundo aqui tomando pedrada, e vocês querem um lugarzinho privilegiado, o que é isso? E eles vieram discutindo por trás, e Jesus andando na frente. E aí Jesus vinha na frente, vendo o furdúncio atrás. Jesus não parou para olhar, mas estava sabendo de tudo. Jesus conhece todos os pensamentos e as palavras que saiam antes que sair, todas as palavras antes que saiam da nossa boca. Não precisa nem falar, ele sabe o que está aqui dentro. Aí Jesus não parou para ver, está andando e o furdúncio rolando. Tem coisa que está acontecendo na nossa vida que está tudo desorganizado, pensamentos fora de ordem, desejos fora do lugar, querendo coisa que não tem nada a ver com a sua vida, e Jesus vai deixando, vai dando corda, mas tem uma hora que ele para. E quando ele para, meu amigo, escute o que ele vai dizer, porque isso pode mudar a tua história. E aí Jesus parou e disse: vocês não sabem que os governadores humanos, quando eles estão governando, eles subjugam, eles oprimem o povo ao qual eles governam? Mas entre vocês não será assim. Quem quiser ser o maior, seja o servo de todos. Aquele que quiser ser o primeiro, sirva a todos. Eles estavam pensando, quem é maior é quem está mais perto, quem é maior é quem está em visibilidade, quem é maior, esse é o conceito humano. Quem não é visto não é lembrado. Por isso que você tem que ir naquelas reuniões que só tem bebedeira e coisa ruim, e você diz que xarope, mas eu tenho que estar lá para fazer uma média. Você vai estar nesses lugares, mas não é para fazer média, é para ser uma boca profética naquele lugar, para ser alguém que se alegra sem precisar beber, para ser alguém que é uma boa presença, e as pessoas vão dizer: meu Deus, esse bicho é doido de cara, como é que pode? É assim que é. Se você souber, meu irmão, o que é a alegria do Senhor quando entrar, as pessoas às vezes passam e dizem: vocês são meio estranhos, né? Hoje eu recebi um testemunho. Uma criança veio no culto e a família inteira dizia: não, eles não fazem nada. Se tu for lá, eles não deixam tu fazer nada. Tu não pode correr, não pode nada. Tu tá pega, tu vai querer ir? Falou: não, eu quero ir na igreja. E veio. E aí uma doida trouxe. Aí ela chegou aqui, não quis ir pro cultinho, ficou no culto aqui, com os adultos. E aí, quem foi? A Maria. Foi ali, Maria, unção de evangelista, deu um abraço nela, o Espírito Santo pegou a menina. Ela não foi para lugar nenhum, ficou aqui. Depois que ela foi em casa e chegou em casa, ela não para de falar do culto e perguntando se a Maria vai ser amiguinha dela, porque a igreja é o máximo. Toda a família dizendo: não, eles são chatos, não vai lá, não pode nada. E ela dizendo: não, é legal demais. Quando é que vai ter de novo? Sabe o que é isso? Um Jesus que quando pega, pega por dentro e não por fora. Você não precisa ter carteirinha, você não precisa ter uma roupa, você não precisa mostrar. Não, é do lado de dentro. O que você carrega vai mudar ambientes. Jesus falou para eles: olha, quer ser maior? Serve todo mundo. Quer ser o primeiro? Sirva a todos. Porque verdadeiramente os últimos serão os primeiros. E ele disse: porque também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Duas coisas poderosas Jesus dizendo que ele era o Filho do Homem. Apesar de ser Rei da Glória, disse: eu vim para ser um igual a vocês. E sendo um igual a vocês, eu não vim para que vocês me sirvam.
Eu vim para servir vocês, para lavar os pés de vocês, para cuidar das feridas de vocês, para fazer aquilo que vocês não conseguem. Eu vim para servir. E aí eu quero te encorajar a partir de hoje, ser semelhante a Jesus. Passar em Blumenau servindo. Tá andando no corredor do supermercado. Já viu que quando o crente passa, cai coisa sozinho assim, para envergonhar a gente? Já viu? Tá rindo, né? E aí assim, a gente se finge de doido. Aí Jesus lá de cima olhando, não vai voltar, não vai servir. Gente empurrando o carro, falta gasolina, não sei se acontece com você, mas tem gente que tem imã. Tem imã, passa assim, eu acho que eles escolhem a rua onde a gente está. Para o carro, larga tudo, sai do ar-condicionado, vai lá. Ah, pastor, é assim que é, serve. Porque se você servir aos homens, você vai estar servindo o Rei da Glória. Aí vou te dar um desafio um pouquinho mais pesado. Lava a louça em casa, abençoado. É pesado, eu sei, duro esse discurso. Assim, arruma a cama quando sai assim. Dá só uma esticadinha. Ei, não quebra o braço, não quebra, tá? Você vai ver que no final do dia você vai estar com os 2 braços ali. Nós queremos servir ao Senhor nas nações, aleluia! E aí tem que levar a marmita ali do outro lado da rua. Sabe quem Deus leva? É os doidos que fazem lá o que já estão fazendo aqui. Sabe quem é que Deus escolhe? Não é o bonito, o perfeitão, não é. É o Joãozinho que está escondido lá atrás das malhadas, está todo mundo em festa e ele está lá cuidando das coisas do Pai. E de repente quando Deus vai ungir um rei, ele diz, chama todo mundo. E todo mundo importante já estava na festa, e Deus diz, ei, para a festa. Tem mais alguém? Ah, tem um pequenininho, está lá, ele está... Mas assim, ele não faz nem parte. Para tudo, ninguém vai se sentar nessa mesa enquanto esse guri não chegar. E aí vem Davi, pequenininho, todo sujo, numa festa que era para ungir o rei. E quando ele chega, o Espírito Santo diz, é esse, um homem segundo o meu coração. Não é um homem segundo a minha estética, não é um homem segundo a minha forma, não é um homem segundo os meus recursos. Você tem um coração batendo aí dentro? Tem um coração aí? É só isso que Jesus quer, para mudar a história de uma nação, de uma cidade. É só isso que Ele quer. Se você entregar o teu coração, já era, te prepara, coisas poderosas vão acontecer. Jesus diz, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida. Não tem como, meu irmão, viver uma vida de plenitude sem serviço. Sabe o que faz a sua vida valer a pena? É uma vida dedicada às coisas de Deus. É uma vida dedicada ao serviço ao Senhor. E serviço ao Senhor, nós já falamos aqui de várias áreas. Não é apenas você estar na igreja, você estar aqui ou tá trabalhando conosco. Mas aonde você for, você ter essa mentalidade, cara, eu sirvo a Jesus. Eu não posso passar e ver alguém caído e não fazer nada. Eu não posso passar e ver um doente e não ir orar. Não tem sentido. Quando é que foi ontem? Feriado, nada para fazer. Pensei, Senhor, vou fazer o meu segundo ministério. Pesca, aleluia. Montei a carretilha, separei as iscas artificiais, olhei a tábua de maré, tudo perfeito. E aí fui. Cheguei lá no lugar perfeito. Vou pescar. Quando eu passo, tem um cara caído. Que coisa, né, Senhor? Que coisa. Aí ele saiu, andou, foi para lá, para não sei aonde. Eu digo, aleluia, vou pescar. Quando eu volto, está ele lá. Eu entro no carro e a Grazi diz assim, pois é, tu não vai orar não? Não vou, calma, peraí. Quando você cria um estilo de serviço na sua vida, quem está com você acostuma-se a servir. E se não servir, fica incomodado. Não dá para ser fake com Jesus. E aí eu fui orar por ele. E aí a Grazi viu que ele estava com o pé doendo. Não, vamos orar por cura aqui, meu irmão. E aí aquele camarada que estava caído, sozinho, solitário, ali a gente conversou. Não sei se Jesus curou ele. Não posso afirmar isso.
Mas eu sei o seguinte, que o Filho do Homem se manifestou naquele momento servindo aquele camarada. Aquele cara que estava ali jogado, se sentindo invisível social, ele sentiu a presença de Deus, porque alguém olhou para ele e disse: cara, tu é importante. Que isso seja o teu estilo de vida, meu irmão. Nós estamos indo agora para um novo lugar, um lugar amplo, um lugar maior, um lugar abençoado. E esse lugar só tem uma razão de vir parar na nossa mão. É se cada um de nós continuar sendo um doido por Jesus, apaixonado por Cristo e sabendo que o nosso Jesus é também o Filho do Homem. Jesus, gente, ele amava ser humano. Quando ele falava o Filho do Homem, ele não falava depreciando. Ele falava o Filho do Homem com orgulho. E sabe o que nós tentamos fazer sendo homens e mulheres? Anular a nossa humanidade. Como? Se embrutecendo. Homem não chora. Meu irmão, se isso for teste de masculinidade, nós estamos tudo pego. Povo chorão, chora por tudo, meu Deus. Tu olha, estão chorando, aleluia. Jesus via a dificuldade das pessoas. Certa vez ele chegou na porta de Betânia, e quando ele viu Marta e Maria chorando, e o povo que veio com ela chorando, porque o irmão tinha morrido, Jesus já sabia que ele ia orar, ia ressuscitar. O Pai já tinha dado a confirmação daquela oração. Quando Jesus vai orar, ele diz: Pai, obrigado, eu sei que tu sempre me ouve. Ou seja, Jesus já tinha orado para ressuscitar Lázaro antes, e o Pai já tinha dito: vai, porque está tudo certo. Se ele já sabia que ia dar tudo certo, por que ele chora? Ele chora porque ele é humano. E quando ele vê alguém em dificuldade, ele chora. Quando ele vê alguém que está sendo enganado, ele chora. Quando ele vê alguém que está se perdendo, ele chora. Quando ele vê alguém que está caindo, ele chora. Humano. E a gente tenta se embrutecer dizendo: não, não, não. Jesus enaltecia a sua humanidade. Uma das coisas de ser humano é igualdade de espécie. Nós fazemos parte da mesma espécie. E aí algumas coisas nos diferenciam: cor de pele, cor dos olhos, cabelo, formato. Mas assim, de longe, tudo igual. E o mais legal, de perto, bem de perto, bem de perto, bem de perto, somos todos iguais. São as mesmas células, é o mesmo sangue, é o mesmo DNA, é tudo igual. Jesus veio e disse: eu sou igual a vocês. Eu amo isso. Eu amo isso. Eu amo ser parecido com vocês. Eu amo isso. Jesus amava ser igual, e o mundo prega que a gente tem que ser diferenciado. Por quê? Não, vamos ser igual a Jesus. Vamos ser relevante como Jesus, que servia a quem ninguém queria. Vamos ser gente que chora quando vê alguém que está mal. Vamos se importar com gente e não com coisas. Vamos ser como Jesus. A humanidade de Jesus era algo que ele levava tão a sério, que ele era tão igual, que as pessoas não viam diferença nele por aquilo que ele usava do lado de fora. Quando as pessoas iam para chegar perto de Jesus, ele não carregava uma coroa. As pessoas não conseguiam olhar de longe e dizer: lá vai Jesus, porque ele está carregando um manto, uma capa diferenciada. Jesus era tão igual que no dia que ele foi preso, no dia que Jesus foi preso, os soldados não sabiam quem ele era. Cheio de poder, gente, cheio de unção, cheio de palavra de vida, diferenciado com o que carregava do lado de dentro, mas do lado de fora igual a todo mundo, igualzinho. Não era diferente no penteado, não era diferente no tênis que usava, não era diferente no carro que usava, não, ele era diferente no que tinha do lado de dentro, do lado de fora passava como um anônimo. Você vai passar em muitos lugares que ninguém vai nem perceber, e se você passar despercebido, dê glória a Deus, porque você não está destoando, porque você não está fazendo coisas para que você chame a atenção com aquilo que você tem do lado de fora. Ei, não precisa de barulho, só precisa de unção.
Ei, não precisa tocar trombeta para chamar a atenção das pessoas. Se você estiver cheio, o fogo que você carrega vai atrair as pessoas. No dia do Getsêmani, as pessoas chegaram para prender Jesus e tiveram que perguntar: nós viemos prender Jesus, e ele disse: sou eu. Em outros textos dizem que quando ele se identifica, Judas se apresenta. Uma identificação dizendo: olha, ele é assim, assim, ele é mais ou menos assim, é esse que vocês devem prender. Uma identificação assim não dava para diagnosticar Jesus dos demais. Ele era tão igual a todo mundo, que era a mesma roupa, o mesmo formato, os mesmos pés sujos de areia, era igualzinho. Ao ponto que, para diferenciar, Judas não pôde dizer aquele ali, porque Jesus estava no meio da galera e o pessoal podia confundir. Tinha que ser uma identificação tão próxima ao ponto de não deixar dúvida. Ele teve que se aproximar ao ponto de dar um beijo em Jesus, para que os soldados pudessem identificar: esse aí. Você imagina o choque disso? Alguém que andava sobre as águas, alguém que com uma palavra mudava destinos, alguém que desceu do céu sendo o Rei da Glória, Filho de Deus, alguém que ressuscitou dentre os mortos, mas no meio das pessoas não chamava a atenção, e mais, não se frustrou por não chamar a atenção, amava isso: eu sou filho do homem. Evangelho sem filtro. Evangelho que está te dizendo: você é uma bênção por aquilo que você carrega aqui, ó. Você vai fazer a diferença, não é pelas palavras bonitas ou pela roupa, ou não é por isso. Você vai fazer a diferença no anonimato, no secreto. E tu, quando orares, entra no teu quarto e fecha a tua porta e ora em secreto. Sabe onde é que a identidade de Cristo vai sendo construída em nós? É aqui, ó, no secreto. É quando as luzes se apagam que a tua identidade se acende. É quando os olhos não estão mais sobre você, que os olhos do Rei da Glória se acendem sobre a sua vida. É quando a porta se fecha e é só você, e naquele momento o Senhor pode entrar, porque ali naquele ambiente terá santidade, porque ali naquele ambiente terá retidão, porque ali naquele ambiente vai ter alguém buscando presença. Entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora em secreto, e o teu Pai que vê em secreto vai te recompensar publicamente. Tem coisas que você está fazendo no secreto que ninguém vê e você diz: que doideira, ninguém nem sabe que fui eu. Te prepara, lá na frente essa semente vai ser uma árvore frondosa e você vai poder comer desses frutos e dizer: valeu a pena. Tem gente que tem semeado muito, investido em pessoas, ajudado, e às vezes a gente se cansa porque o reconhecimento não vem. E essa é uma noite para você não cansar, mas pelo contrário, descansar, sabendo que o Senhor está reconhecendo tudo que você está fazendo, e que essa humanidade, e que ser parecido com os homens não é um problema, pelo contrário, isso te torna semelhante a Jesus. Uma outra característica que Jesus falou ao seu respeito, ele disse que era o Filho do Homem, mas ele também disse em João 14, ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Caminho, em uma síntese, uma definição bacana de caminho é o seguinte: caminho é o que te conecta do ponto atual ao teu destino. Caminho é um percurso seguro que te leva ao destino de Deus para a tua vida. Isso aqui parece apenas para a eternidade, porque Jesus disse: ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus é o caminho que vai nos levar para o céu, é bem verdade. Mas esse caminho, ele é sobretudo utilizável agora, para os teus negócios, para o teu namoro, para a tua vida sentimental, para a tua faculdade, para os lugares para onde Deus vai te levar, para as tomadas de decisão que você vai ter hoje quando sair daqui. Jesus disse: eu sou o caminho. O caminho é aquilo que te leva em segurança ao destino de Deus. Deus tem um destino para você na tua vida sentimental. Você que está procurando um relacionamento, você que vai casar, você que está orando por isso, Deus tem um destino para você. Só que é o seguinte: o destino de Deus é um só. Deus não tem plano B.
A gente erra, sai fora, sabe o que ele faz? Ele nos reconduz para o plano A. É sempre assim. Então Deus tem um destino para você na tua vida sentimental. Vai ter uma tampa para essa panela. Vai ter. Vai ter. Você diz, é impossível. Parece, né? Mas não, tem. Em Deus tem. Agora é o seguinte. Só tem um caminho para você chegar nesse destino. Se você tomar atalho, você vai escolher a pessoa errada. Se você pegar atalhos, você não vai chegar no destino que Deus tem. Porque o destino que Deus tem na vida sentimental é o destino aonde Deus está. E Jesus disse, ninguém vem ao Pai a não ser por quem? Por mim. Então na tua vida sentimental, Deus tem um destino. E esse destino só pode ser alcançado através do caminho. E o caminho é Jesus. Pois bem, Jesus é o verbo. Jesus é a palavra. O que vai te fazer encontrar a pessoa certa, chegar no destino, é a palavra. São os princípios. Se você não usar o caminho, você vai tomar decisões que lá na frente você vai se arrepender. Vou aprofundar essa questão aqui porque é muito relevante. Palavra do Senhor, Salomão, que é alguém que teve um pouco de sabedoria. Ele foi o camarada que podia pedir qualquer coisa para Deus e teve uma ideia. Eu não vou pedir dinheiro. Eu não vou pedir que eu vença os meus inimigos. Eu não vou pedir vida longa. Eu vou pedir sabedoria. E aí, quando ele faz esse pedido para Deus, Deus diz, cara, porque tu pedisse isso, eu vou te acrescentar todo o resto e tu vai ser o cara mais sábio do mundo. E aí esse Salomão vai escrever Provérbios. E Provérbios 24, verso 27 diz o seguinte: você que quer constituir uma família, você que quer ter um relacionamento em Deus, aqui está a fórmula para esse negócio dar certo. O texto diz assim: termine o teu trabalho a céu aberto, deixe pronta a tua lavoura e depois constitua família. Deus estava dando 3 conceitos. O primeiro, você vai namorar com alguém, você vai namorar com essa pessoa, você vai escolher essa pessoa para casar. Essa pessoa só pode ser adequada para você se ela terminou o seu trabalho a céu aberto. O que é isso? Se essa pessoa não tem mais nenhum tipo de enrosco com ninguém. É gente que quando passa não deixa fio para trás. É gente que quando começa termina. Trabalho ao céu aberto. Não terminei escondido aqui. Não. Todo mundo sabe, cara, esse cara tem uma vida reta, essa menina tem uma vida reta. É trabalho concluído a céu aberto, ou seja, testemunho de gente que começa e termina na luz, porque é a céu aberto. Fora disso, foge. E para terminar, foge. Entendeu? Tá. Deus tem um destino para a tua vida financeira. Deus tem um destino. Nós falamos aqui de céu, de glória, não sei o que lá, mas assim nós estamos na terra ainda. E aqui na terra, a palavra é que nós vamos comer o melhor dessa terra. Que o povo de Deus vai ser cabeça. Ei, você não está fazendo essa faculdade, meu amigo, para ter um diploma pendurado na parede. Deus quer te fazer alguém influente nesse caminho. Deus quer te fazer alguém que possa influenciar governos. Deus quer te botar em lugares de decisão. Mas para isso, para chegar nesse destino, você tem que ir pelo caminho. E o caminho é Jesus. Vida financeira. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. O generoso, amém. Eu quero ser próspero, e guarda tudo, e não ajuda ninguém, e tranca, e ninguém usa o que é meu. Doido. Tem um destino lá preparado para ti.
Só que esse destino tem um caminho, e esse caminho é Jesus, e só tem como chegar lá se for por cima da palavra. E a palavra diz: abre o teu coração, reparte com 7, até com 8, lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias você o achará. Prosperidade. Prosperidade não significa negligente, desperdiçador. Ser generoso não significa abrir mão de tudo. Tem gente que é assim, tem um coração tão bom que Deus dá hoje, amanhã, meu Deus, tu olha, meu Deus, misericórdia. Eu conheço gente assim, tá? Gente doida, que Deus dá num dia, no outro dia ele já arranja alguém para dar. Perigo. São gente boa. Se Deus mandou, aleluia. Mas não vai na carne. Não vai para fazer média. Não vai no... Ei, não, calma. Deus tem um caminho. E se Ele te prosperar, você vai ter condições de abençoar outros. Então essa crise financeira que você está passando, é um pequeno estágio. Daqui a pouco isso vai passar e você terá condições de abençoar a vida de outros. Para fazer isso, vai pelo caminho. E Jesus disse: eu sou o caminho. Te gruda nele e ele vai mudar a tua história. Às vezes, na escassez, dá vontade de pegar atalho. Dá vontade, porque assim, o boleto está vencendo, o aluguel está atrasado, a conta de luz, a conta de água, oh meu Deus. E você diz: pastor, não dá para esperar um anjo descer e... Não dá, eu tenho que fazer minha correria. E por causa da correria você só se enrola. E por causa da correria você só perdeu o que Deus já te deu. E por causa da correria você perde dinheiro, perde presença e perde paz e credibilidade. Chegou a hora de colocar Jesus como o caminho na tua vida financeira e andar sobre essa palavra. Baixa a tua cabeça, trabalhe e o resto vai ser com o Senhor. Descanse, o teu Redentor vive e no fim ele vai se levantar e mudar a tua história. Certa vez nós estávamos no Equador fazendo missão. E aí acabou o dinheiro da comida, acabou o dinheiro do hotel, acabou tudo. Eu digo: meu Deus, Senhor, misericórdia, Jesus. E amanhã como é que a gente vai comer? Nós estamos longe de casa, eu e a Grazi. Eu digo: meu Deus. E aí quando eu estou passando, brilhou uma placa escrito Ourives. Falei: Ourives? Aí baixei o olho assim, compramos ouro à vista. Eu digo: ô glória. E aí olhei para minha aliança e digo: é de Deus, rapaz. Descansei, que ideia maravilhosa. E aí fomos para o hotel, chegamos no hotel, aquela tristeza porque o outro dia não sabia para onde ir. Aí falei: Grazi, eu tive uma ideia. Não diga que as tuas ideias é coisa de Deus, tá? Não diz. Diz assim: eu tive. Falei: eu tive uma ideia. Aí ela falou: é? Falei: sim. Olha só, eu vi uma placa de Ourives lá na praça. Falei assim: e eles compram ouro, pagam à vista? Ela: eu falei: então nós vamos vender nossas alianças. Ela falou: tu estás amarrado? Tu estás doido? Como é que vamos vender? Não. Eu ia perder esposa, dinheiro, aliança, perder tudo, eu queria pegar um atalho. Naquele mesmo dia, fazendo o que Deus mandou, que foi levar a palavra para crianças perdidas naquele lugar. No final do dia a gente recebeu uma oferta, não apenas para comer, mas para comer e abençoar outros. Não pegue atalho em nome de Jesus. A Bíblia diz que aquele que vai semeando e chorando, sabe qual é a cena? É alguém cheio de semente, cheio de esperança, cheio de palavra de Deus, mas a sua vida está um caos, a sua vida está terrível, mas no meio desse caos ele sabe que a única esperança que ele tem é que um dia aquelas sementes que ele carrega se transformem em frutos. E aí mesmo chorando, o que ele faz é chorando, segurando as lágrimas, mas soltando aquilo que Deus deu. Mesmo sozinho, mesmo destruído, eu tenho uma palavra. E essa palavra pode mudar a vida do meu marido. Então eu não vou guardar, eu vou falar. Mesmo destruído, eu venho para o meu ministério, para o meu chamado. Eu não vou abandonar, porque eu sei que isso é uma semente. E que se eu continuar lá na frente, diz a palavra, aquele que anda semeando e chorando voltará, sem dúvida, trazendo consigo os seus feixes, os seus molhos com alegria. Ei, você está indo agora e está chorando? O que faz a fórmula dar certo é chorar e semear. Não retém, não feche o teu coração, não diga: não ajudo mais ninguém, eu ajudei e agora olha aí onde é que eu estou. Não, você nunca fez para os homens, tudo que façais para o Senhor, porque no Senhor o vosso trabalho nunca será em vão.
Jesus disse: eu sou o caminho. Para onde você olhar, meu irmão, em todas as áreas, Deus tem um caminho para você. E Ele vai te levar ao destino. E o destino é a presença de Deus. Se você casar com a pessoa errada, já era. Serão noites de choro, serão noites de arrependimento, serão noites de tristeza. Deus conserta? Conserta. Deus é Deus. Mas se você acertar de primeira, se você se posicionar em Deus, se você guardar o teu coração no Senhor, se você esperar no Senhor, Deus é Deus. Como diz o amigo lá, é difícil. Mas o nosso Deus é o Deus de causas impossíveis, amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.